Olá e sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Conversa Geração. É isso mesmo, Conversa Geração. Gerações, ações, é sobre tudo isto que vamos falar neste podcast. Vamos abordar alguns dos temas mais importantes da nossa sociedade. Falamos de empregabilidade dos jovens, do ensino, passando pelo empoderamento feminino, sem esquecer, obviamente, as necessidades da chamada ajuda humanitária. Para o nosso primeiro episódio, tenho comigo Carlos Neto, professor e investigador da Faculdade de Universidade Humana. Olá, professor, muito bem-vindo. E também o diretor de programas da Ajuda em Ação, Mário Rui Baudouin. Olá, Mário Rui, obrigada. Esta associação, a Ajuda em Ação, é uma associação internacional que tem vindo a lutar contra a pobreza, a desigualdade, promovendo a dignidade e a solidariedade para a construção de um mundo cada vez mais justo. Hoje vamos discutir de que forma é que podemos promover uma educação mais inclusiva para crianças em risco de exclusão social. Professor, vou começar então por si. Quais são as necessidades que considera que são mais emergentes para resolver nas nossas escolas? Em primeiro lugar, queria saudar a Fernanda Freitas, que já tivemos muitas vezes, também, obviamente, saudar o Ajuda em Ação, na pessoa também do seu diretor. Muito obrigado. E também toda a equipa que está a assessorar este programa. Inclui a Andreia. Bem, quando faz essa pergunta, é uma pergunta muito difícil, não é? O que é que as crianças precisam, o que é que necessitam, não é? Basicamente é essa a questão. As crianças necessitam, antes de tudo, de maior afeto, de maior proximidade, de mais tempo para brincar, de mais jogo, mais confronto, com risco. Precisam, acima de tudo, de uma escola que seja democrática, participativa, cooperativa, que seja interessante, desafiante. E não quer dizer que já não tenhamos boas experiências no sistema educativo português, já temos boas experiências, não precisamos ir para a Finlândia. Temos muito bons professores, alguns deles, de facto, já muito perto da reforma. Uma crise enorme na formação inicial de professores, porque de facto são mal remunerados, não têm sido bem reconhecidos do ponto de vista social, mas diria que do ponto de vista das crianças e dos jovens, as crianças precisavam de uma escola mais amiga daquilo que é o ser pessoa, o construir-se como pessoa e não como aluno. Por outro lado, ter mais contato com a natureza, ter mais desafios, porque a escola está completamente plastificada, cheia de cimento e cheia de sintético. Temos verdadeiras obras de arquitetura escolar, mas as crianças ficaram piores, porque não têm nem tempo nem espaço para brincar. Basta ver o número de aulas seguidas, portanto, numa perspectiva tradicional de estarem sentadas, quietas e obedientes, num currículo intenso e extenso, e deveríamos, de facto, ser capazes, ter coragem de devolver às crianças, de facto, um currículo mais prazeroso, centrado mais na descoberta, na exploração, de eles serem pequenos pesquisadores, pequenos cientistas, artistas, desportistas, de usarem mais o seu corpo em movimento. De resto, saiu agora os dados do Eurobarómetro que nos diz que 73% dos portugueses não têm uma atividade física regular, sistemática e intencional, que significa que somos campeões europeus do sedentarismo em Portugal, o que significa que isso também é o resultado de famílias que não têm tempo para, de facto, estar com os filhos são vítimas do trabalho dos pais, não há uma harmonização entre a vida da família, por outro lado da escola e também do trabalho, e isto é de facto para mim o maior problema, porque as crianças são esponjas e de facto não têm capacidade não só de participação, mas também não têm tempo livre, não há um equilíbrio entre tempo organizado e tempo não estruturado. Veja-se, por exemplo, os intervalos escolares. As crianças não têm basicamente tempo para brincar, não têm tempo para estar com os outros. Depois desta pandemia, o que eu noto é que há uma agitação motórica como eu nunca vi. Por outro lado, uma angústia pandémica que se instalou. Esta pandemia gerou outras pandemias que ainda estamos para ver. O corpo foi muito reprimido, está em lugar incerto, em lugar desconhecido. E o corpo não é, de facto, na escola bem aceito, porque o que interessa é, de facto, uma escolarização excessiva, um cérebro sempre a funcionar num corpo desconhecido. Ora, isso não é aceitável porque corpos ativos dão cérebros ativos através de emoções e sentimentos. As crianças têm que dar sentido àquilo que estão a aprender e ser protagonistas do que aprendem, serem atores, não é? Eu diria que o que falta à escola é
tempo centrado na criança no sentido de procurar capacidade adaptativa e criativa brincando muito, e por outro lado ter uma aprendizagem de conhecimentos e também de competências pessoais que sirvam um pouco para aquilo que vai ser o futuro, que é incerto, desconhecido e também imprevisível. Provavelmente muitos dos conhecimentos que estão a aprender na escola não servirão para nada, porque interessa também, antes de desenvolver competências pessoais, as crianças devem ser vistas primeiro como pessoas e depois então como alunos. Primeiro, ter a própria representatividade daquilo que é ser humano. Exato, mesmo pequenino, exato, não é? Mas exatamente. desde pequenino, Aprender a ser, aprender a fazer e não estar sentados. Tem que ser uma aprendizagem inteligente, participada, em que a assimilação seja feita através do sentir e não apenas de uma memorização que é feita para fazer testes atrás de testes para ter médias para entrar no ensino superior. Esse é o objetivo de toda a escola, para entrar na universidade. A expectativa é uma escolarização excessiva de pais, das famílias, também dos professores e também do sistema educativo em geral, mas do meu ponto de vista a escola do futuro não tem que ser isso. Tem que ter pelo menos preocupações relacionadas com uma visão ecológica daquilo que é a sustentabilidade do planeta e também uma infância saudável. Já vamos até ao futuro. É difícil fazer futurologia, mas já temos aqui alguns indicadores que se calhar apontam para aquilo que pode ser a escola no futuro. Mária Rui, eu perguntava, tendo em conta este enquadramento, se as crianças em exclusão social ficam ainda mais distantes desta escola, que já não é uma escola que nós, se calhar, pais, desejaríamos para os nossos filhos. Bem, em primeiro lugar, cumprimentá-la também, devolver o cumprimento e agradecer, e ao professor Carlos Neto também de estar aqui connosco, nesta defesa desta causa tão nossa todos nós, porque realmente o trabalho e o pensamento sobre as crianças e sobre este direito das crianças em brincarem e estarem na escola, e uma educação que conduza à inclusão social, deve ser uma preocupação de todos nós enquanto cidadãos, para termos cada vez mais um grupo social cada vez mais coeso e em que ninguém fique para trás e que ninguém fique de fora. Este é o trabalho da ajuda e ação, é encontrar problemas e tentar resolvê-los através de medidas dentro da educação e da empregabilidade. Neste caso, dentro da educação, o que é que nós tentamos fazer para que nenhuma criança dentro daquela escola, neste caso uma escola onde nós estamos a desenvolver o nosso projeto, não fique nenhuma criança fora do contexto da aprendizagem e que nenhuma criança fique desprovida das suas competências, nomeadamente as cognitivas. Mas também não podemos esquecer a pessoa, lá está. E uma criança realmente, por exemplo, uma criança que chega à escola, que não tomou o pequeno almoço em casa, que provavelmente os pais já nem estavam em casa, porque tiveram que sair muito cedo para ir trabalhar, porque é o contexto real destas famílias, é sair muito cedo, 5 da manhã, às vezes 6 da manhã para ir trabalhar, e os miúdos, alguns deles no primeiro ciclo já vão sozinhos para a escola, portanto não vai ninguém levá-los à escola, e ninguém se despede deles, mas também ninguém cuidou deles de manhã. Estamos a falar de um grupo de crianças, não de todas, não é? Mas um grupo de crianças que é aquilo que nos preocupa mais. Obviamente estas crianças, chegando à escola com fome, não lhes chega também ter só um pequeno almoço ali em cima da mesa. Precisam de mais, precisam de ser tratados com mais atenção, precisam de ser tratados com mais humanismo. E é este humanismo que eu penso que é o segredo, é conseguirmos também olhar para todas as crianças, individualizando cada uma delas. Isto quer dizer o quê? Que, na nossa perspectiva, crianças que têm necessidades diferentes devem ter uma atenção diferente também. E crianças que precisam de uma atenção especial devem ter toda a atenção do mundo. Isso, das atenções especiais também pode criar aqui uns guetos que não queremos, não é? Não, o que nós queremos, obviamente não é criar guetos para nada, mas o que nós queremos realmente é não esquecer que há esta necessidade. E por vezes nós, tentando generalizar o bem, esquecemos daqueles que faz falta termos uma atenção especial. E isto é a verdade, não é só tentarmos fazer o bem para todos. Não, nós temos que olhar para aqueles que realmente estão a necessitar de uma maior intervenção e direcionar para eles uma maior atenção também. O que é que nós estamos a fazer também, sobretudo dentro destas linhas? Dentro do agrupamento de escolas, de Camarate, nós estamos a desenvolver atividades como, por exemplo, a escrita criativa. Sabemos que há uma comunidade estrangeira que está dentro da escola, portanto, crianças estrangeiras que estão a frequentar a escola, a aprendizagem do português, nós
sabemos, somos portugueses falantes desde o início da nossa vida e sabemos às Para vezes nós não é parece fácil, não é? Parece. Para uma criança estrangeira, então Claro. é muito difícil. Para uma criança estrangeira também, que os pais não têm o tempo para estar ao pé deles, ainda é mais complicado. E então o nosso trabalho através da escrita criativa é um pouco desbloquear a aprendizagem do português. E desbloquear a aprendizagem do português, por vezes, é desbloquear também emocionalmente uma criança que está sob tensão social. E este desbloqueio tem acontecido de uma forma muito intencional. Portanto, temos uma pessoa que vai dar a parte da escrita criativa ao 4º ano, e eu fui assistir no outro dia, só para vos dar um exemplo, fui assistir no outro dia e eles estavam a fazer o exercício de escrita, estavam a escrever uma história, e estavam a escrever uma história fora da sala de aula, estavam a escrever uma história a correr pelos recreios também, e todos eles conseguiram escrever uma história. E é interessante, não precisaram de estar na sala de aula, Sentados, não é? precisaram ter o professor ao lado deles que estava a dizer como é que eles deviam escrever. O professor estava presente, a pessoa que estava a direcionar a atividade também estava presente, e depois temos momentos mágicos, que é miúdos que vêm ter connosco e dizer: queres ouvir a minha história? Claro que sim. Portanto, também o adulto precisa estar presente para acolher esta aprendizagem. Não é? Mas esta construção mais criativa, mais artística, teremos tempo para pôr tudo isto em prática? Porque estes exemplos que estes programas da Ajuda em Ação têm desenvolvido são muito virados para este lado, e é uma boa ajuda, digamos, que estamos a trazer e a dar às escolas e ao mesmo tempo às famílias. Resta saber depois como é que é esta continuidade. A escola precisa disto, precisa de ajuda externa para olhar para esta... Porque a escola já sempre teve, não é? Nós sempre tivemos um pedacinho mais de arte, um pedacinho mais de música, um pedacinho mais disto e daquilo, mas eu acho é que estes trabalhos vêm trazer uma visão externa, vêm trazer quase o ar da rua, não é? Para dentro da escola. Isso é fundamental, mas também necessitamos, paralelamente, um simplex na educação, porque a escola está demasiadamente cheia de currículos, não é? Intensos e extensos. Eu diria que faz-me sempre lembrar o que dizia há 40 anos João dos Santos. Nós necessitamos para estas crianças, que são crianças em situação de exclusão ou de risco, não é? De ter uma pedagogia terapêutica, no fundo, em que possamos trabalhar em rede, trabalhar numa governança coletiva, em que o professor é capaz de saber ir buscar informações e conhecimentos do que se passa na família, do que se passa também em outros contextos em que esta criança, portanto, está inserida. E, portanto, diríamos que a escola também tem que se reinventar um pouco em valorizar não apenas as aprendizagens consideradas socialmente úteis, mas também dar um reforço a tudo aquilo que são atividades relacionadas com as artes, relacionadas com a atividade física, com a motricidade, com o jogo, com o desporto, porque estas crianças, muitas vezes, que estão excluídas, não se identificam com a escola. Claro. E por isso é preciso seduzi-las. Exato. E, acima de tudo, num segundo ponto, ouvi-las, porque se nós as pudermos ouvir, elas são capazes de nos dizer o que é que gostariam de ter na escola que não têm. E provavelmente essas crianças têm uma capacidade absolutamente notável de poder contribuir com projetos que estão, às vezes, fora do nosso alcance. Portanto, também era necessário que a escola tivesse sensibilidade para ter essa visão inclusiva de todos diferentes, e a escola não precisa trabalhar as mesmas matérias todas à mesma hora, no mesmo sítio e da mesma forma. As crianças têm direito a ter um reconhecimento do seu talento, também, diríamos, do seu entusiasmo e da sua curiosidade, porque muitas vezes o que a escola faz é que mata a curiosidade e o entusiasmo. Portanto, a escola tem que passar a ser uma comunidade em pleno século XXI, numa renovação de um novo paradigma, de um reset para começar de novo, considerando aquilo que eles precisam de aprender para o futuro. E, do meu ponto de vista, eles precisam de saber resolver problemas complexos, trabalhar em equipa, saber comunicar, saber ter um pensamento crítico, e não apenas os conhecimentos. Para isso é preciso também considerar que temos neste momento a viver uma transição digital enorme nesta humanidade, o que significa também que tem dois polos, um positivo e outro negativo, quer dizer, podem ser extremamente úteis, mas também podem ser extremamente negativos, Claro. Principalmente quando há uma dependência exagerada ou quando o corpo fica prisioneiro
de facto, de narrativas simbólicas demasiadamente poderosas que os convidam a estar, portanto, sedentários. Ora, de um ponto de vista biológico, o ser humano tem uma infância longa, não precisa de aprender tudo à pressa, e por isso há muito tempo para aprender. Por isso é que eu digo que seria fundamental colocar em discussão pública e fazer uma reflexão global, até de um ponto de vista político, sobre as políticas de acesso ao ensino superior e libertar os professores e as crianças para terem mais tempo de aprender as coisas com mais sensibilidade, com mais participação, com Claro. mais democracia. Não é? Este lado é o que me fascina, particularmente este lado mais democrático, em que as crianças podem, de facto, ter voz, ter tempo para serem ouvidas e É. dizer eu preferia fazer isto em vez Claro. daquilo, porque de facto esta metodologia do fazemos todos ao mesmo tempo, à mesma hora, não é nada cool, ao contrário do projeto A Minha Escola é Cool, não é, Mário Rui? Não, não. Nós também entendemos que, a propósito até do que o senhor professor estava a dizer, entendemos que uma criança deve ter o direito, e acima de tudo este direito também, a ter um pensamento criativo, crítico e uma coisa a dizer. Uhum. E, portanto, eu penso que estas oportunidades que os miúdos, que os alunos, alunos, crianças, miúdos, significam coisas diferentes até, mas que os alunos que estão dentro de um espaço normativo, que sejam realmente os principais autores da mudança desse espaço. E isso é uma questão mais para os adultos do que propriamente para os alunos. Eu diria mais para os professores do que propriamente para os alunos. Porque ouvir estes alunos naquilo que têm a dizer sobre o seu próprio espaço, acho que é o grande segredo que ainda não está desvendado. E fazer as coisas um bocado à medida daquilo que eles vão querendo e que vão dizendo. Coisas muito concretas, por exemplo, numa escola, no outro dia nós tivemos o maior problema da escola nos recreios, são umas colunas enormes, que ainda há bocado o professor falava aqui entre nós, da arquitetura, umas colunas enormes que construíram dentro da escola, que provocam a maioria dos acidentes, que é os miúdos irem a correr e chocarem com as colunas. Claro. Mas são coisas desproporcionais, que nem para segurar uma pala daquelas aquilo devia existir, não é? E portanto, imagine se nós perguntássemos às crianças daquela escola, se enquanto alunos aquele espaço Faz sentido. serve, faz sentido Eles diziam que não. para eles ficarem mais disponíveis para aprender, obviamente eles diziam que não, não é? Faz lembrar os jardins japoneses, não é? Sim, Primeiro sim. deitam a relva e depois logo veem para onde é que as pessoas caminham e só depois é que fazem os caminhos. Pronto. Porque é o mais natural, não é? Ver o que é que a Claro, pessoa precisa, claro, neste caso, o claro. que é que as nossas crianças precisam. Claro. E se calhar não é um recreio cheio de Não, o cimento, são recreio- atividades destas, não é? Onde os miúdos começam a correr, mas a seguir escrevem uma história. Sim. Eu acho que as nossas crianças, vista desse ponto de vista de que está a falar, Fernanda, tem-se a ideia de que andar na escola é estar dentro da sala de aula. Neste relatório agora que foi publicado na Unesco, de uma projeção da educação para 2050, coloca-se claramente que uma das estratégias mais importantes para o futuro é, no fundo, desocupar a sala de aula, ir lá para fora e poder aprender. Portanto, não há sala de aula nem recreio, é um disparate. Do meu ponto de vista, deveria existir espaço interior, espaço exterior e espaço da comunidade. Quando nós olhamos para as escolas portuguesas, uma grande quantidade delas, o ensino só se faz dentro da sala de aula. Portanto, nós temos que desconstruir a sala de aula, também temos que ter a capacidade de poder ter a possibilidade de reinventar métodos, formas de aprendizagem mais participativos, em que as crianças sejam eles os intérpretes da própria descoberta do conhecimento, em que se pode fazer lá fora, a serem pequenos pesquisadores, andarem portanto, a ter contato com o conhecimento e até podendo usar dispositivos digitais para o fazer. Agora, ir lá para fora não é só para despender umas pequeninas energias, que não chega muitas vezes a 10 minutos, e depois voltam para dentro da sala de aula. Aliás, estão a aparecer coisas que eu considero lamentáveis, de as crianças, por exemplo, não poderem subir às árvores porque é proibido, não poderem fazer pinos à parede ou rodas porque é proibido e perigoso, não poderem ser perseguidos e lutar porque é perigoso. Qualquer dia teremos um reletreiro à porta da escola a dizer é proibido brincar, é proibido correr. Ora, isto é
é inaceitável quanto àquilo que são as culturas de infância e os seus direitos. Nesta perspectiva, a escola será negligente e o Estado indiretamente, porque obviamente eu acho que neste momento nós já temos, por parte da tutela, um conjunto de instrumentos que permitem que cada escola faça o seu próprio projeto pedagógico, quer os agrupamentos de escolas, quer também os diretores, desde o primeiro ciclo até ao secundário. O que significa que é preciso agora trabalharmos em rede, nesta relação coletiva, principalmente em 3 dimensões. A escola trabalhar diretamente com as autarquias locais que passaram a ter delegação de competências e, por outro lado, também trabalhar com a família. A família é importantíssima para o futuro, para ter mais tempo a estar com os filhos, para saber, conhecer e também poder colaborar em alguns projetos dentro da escola. Os professores também têm que conhecer melhor a família e, portanto, essa trilogia é absolutamente fundamental. E, por outro lado, tentar elaborar esta ideia de que a escola não são 4 paredes em que a criança está sentada permanentemente, mas sim um projeto em que se pode andar a conhecer a comunidade, andar a conhecer o espaço exterior, ter contato com a cidade, ter contato com o espaço natural, com as florestas, com os jardins verdes, ter, portanto, uma visão mais saudável e sustentável, porque nós temos que ter neste momento uma necessidade como um objetivo absolutamente essencial, que é a perspectiva de uma educação ecológica que tende a atenção à sustentabilidade e à preservação da natureza. Sem essa preservação e essa sustentabilidade, o nosso corpo fica doente. E temo que depois desta pandemia nós estejamos a criar outras pandemias mais graves ainda. E uma delas é o tempo que estamos sentados. Estando sentados nós morremos, não temos longevidade. Nós precisamos de mexer o corpo para sermos ativos, porque de facto é preciso também compreender que o conhecimento só se assimila de forma interessante se for participado, se for sentido, se for assimilado com valores. E portanto não precisamos ter uma educação baseada apenas na aparência, mas também na essência. Não apenas na estética, mas na ética, e não só na superficialidade, mas na profundidade. E por isso significa que provavelmente, mesmo que tenhamos dificuldade de arranjar professores hoje para o ensino, nós temos que seduzir que é uma profissão absolutamente apaixonante, que é uma profissão fundamental para a edificação de uma sociedade, de um ponto de vista não só económico, mas também social, etc. Está-se agora a tentar explorar a semana de 4 dias semanais de trabalho. Não é por acaso. O ser humano precisa de mais tempo para sentir a sua existência, para dar sentido ou ir rumo à sua existência. Veja-se, por exemplo, que 40% ou mais das crianças e jovens estão com problemas de saúde mental. Por outro lado, há muita gente em stress, em burnout. Há uma espécie de sociedade cansada, professores exaustos, em que o corpo foi esquecido completamente. Eu diria que neste momento, depois de uma pandemia e numa guerra que não sabemos ainda o desfecho, a melhor forma de curar esta situação é andarmos todos a brincar, a jogar às escondidas. Repare que em Portugal nós temos 10.250.000 doses de antidepressivos vendidos por dia, que é superior à população portuguesa. Portanto, uma grande parte vive com químicos. Portanto, nós somos o 4º país mais seguro do mundo, o país mais visitado do mundo, mas os portugueses não têm qualidade de vida. Se eu tivesse que encontrar uma palavra para definir a forma como deveríamos redesenhar uma nova escola, é na base da busca do prazer e na busca da qualidade de vida, e não de uma imposição a qualquer preço e de uma forma em que as crianças não têm prazer, mas têm dor, não têm gosto pela escola, não é? Mas sim uma escola que lhes desse, de facto, alimento, que lhes desse condições para procurar um grau de felicidade, um grau de criatividade e, acima de tudo e mais importante, uma capacidade adaptativa para o futuro. Falava da questão das famílias, Mário Rui, eu passava-lhe de facto esta questão que também é difícil. Como é que envolvemos as famílias? O que é que a Associação também tem estado a fazer para que as famílias não sejam postas de lado? Ou seja, têm de fazer parte desta equação para a equação ter um resultado positivo. É fundamental, não é? Uma família que esteja envolvida na vida escolar do seu educando é um dos fatores de sucesso desses alunos e dessas crianças, não é? Portanto, nós
nós não acompanhamos as famílias diretamente na nossa ação dentro da escola, ainda não conseguimos chegar. A escola, felizmente, tem todo um grupo, tem toda uma equipa também de apoio social e, portanto, vai acompanhando as famílias que têm mais dificuldades também até de aproximação, de aproximação à escola. E, felizmente, este agrupamento tem uma boa equipa que trabalha esse lado social também e, portanto, consegue ir às casas, consegue acompanhar estas famílias. Mas nós tivemos na fase do confinamento, logo na primeira fase do confinamento, e sendo Camarate também uma freguesia especialmente vulnerável, tem muitos bairros sociais, tem muitas pessoas na margem da pobreza, nós acionámos logo, por exemplo, uma ajuda através de cartões para alimentação. Pronto, não distribuímos alimentos, não fizemos isso, achámos que, isto tudo através da escola, achámos que as pessoas, e queríamos passar uma mensagem também de que estas pessoas são como as outras pessoas, são responsáveis e conseguem fazer as suas escolhas. E não quisemos nem submeter, nem humilhar ninguém, e portanto a distribuição do cartão serviu para que as pessoas fizessem as suas compras Claro, foi para uma as suas distribuição casas. digna, no fundo. Claro. Exatamente. E o que aconteceu, curiosamente, só para terem uma noção, foi que as primeiras compras de todos os papéis que nos chegaram, as primeiras compras, porque havia muita crítica que dizia, não, só vão gastar tudo bem. Hoje em dia fala-se disto Hoje em dia novamente. tem de se falar. Exato, tem de se fala-se disto falar. novamente, peço perdão, mas vão gastar ou em bebidas alcoólicas, ou não sei o quê. Nós dissemos, não, as pessoas... Sabem, as pessoas são adultas, têm os filhos em casa, conseguem fazer as suas escolhas. Claro. E, curiosamente, todas as compras começavam, então pedimos a fatura só para ter um controle. E para dizer, para provar que não. E todas as primeiras compras eram chocolates. Todas as primeiras compras foram a pensar nos seus filhos, porque Claro. era através da escola que esta ajuda foi promovida. E isto para mim foi um resultado brilhante, dizer e passar a mensagem de que, estão a ver, estas famílias estão sobretudo interessadas e gratas aos seus próprios filhos Claro. por terem esta mais-valia neste momento. E portanto, mas todas, não havia nenhuma, o Não curioso houvesse, eu foi, percebo, como não eu havia percebo nenhuma os chocolates. Nessa altura que... podíamos, não é, professor? Nessa altura podíamos. Os chocolates eram muito bem-vindos, Sim, era uma sim, boa sim. ajuda. E então, Nós gastávamos energia e o Verdade. açúcar ia embora, não é? Hoje não há uma relação entre energia ingerida e energia despendida, porque não há, de facto, em muitos casos, uma alimentação saudável, um sono saudável, e não se gastam as energias. Claro. E, portanto, o corpo tem limites de adaptação. Não é? Mas há bocadinho falávamos da questão tecnológica, Mário Rui. Também há, porque não podemos só pôr a tecnologia no lado do mal, não é? Há Sim. muitas coisas que vocês também já propõem Sim, como sim, atividade sim, sim. tecnológica positiva, porque de Sim, facto, eu como acho que qualquer... o tecnológico é potenciar aquilo que nós já temos dentro de nós, que é a curiosidade. E portanto, e potenciar também aquilo que já temos dentro de nós também, que é a capacidade de raciocínio. E então nós, por exemplo, na escola de Camarate estamos a desenvolver a atividade da probótica, que é dentro da aula de matemática, todas as atividades passam dentro da aula. E esta atividade, que é a probótica, que está a decorrer dentro da aula de matemática, que tem um professor que vai lá, em conjunto com o professor da aula, vai lá dar esta disciplina, ensina os alunos a programar numa linguagem já de informática, do Scratch, tem uns robôs pequeninos, que eles conseguem ir programando e conseguem fazer desenhos, e percebem realmente a aplicabilidade que tem uma disciplina como a matemática dentro da lógica informática. E, portanto, eles percebendo este potencial, é algo que não os faz ficar cativos de uma aprendizagem, mas essa aprendizagem vai fazê-los ficar mais criativos e serem mais pertinentes até naquilo que Claro. querem mostrar e que aprenderam. E não eles, é só teórico, não é só não é mostrar só que... teórico, eles veem a aplicabilidade, Exato. brincam com aquilo sobretudo também. O professor que está a dar isto também não, está a dar, porque também é um curioso e portanto ele próprio também vai descobrindo com os alunos aquilo que vão fazendo, não é? Os alunos vão propondo, portanto é todo um diálogo que existe numa coisa que pode ser tão difícil e que até agora, estes dias, foi tão dramática como a aprendizagem da matemática, se nós a quisermos colocar só no plano do racional. E o ser humano não é racional, Claro. é emocional também. Portanto, a tecnologia, na nossa perspectiva, se tiver uma dimensão humana,
ou mais Claro. fica na posse daqueles que a vão dominar no futuro. E esta geração não, também é algo que nós não podemos esquecer. Esta geração vai viver muito mais dentro do mundo tecnológico do Claro. que nós vivemos até Claro. agora. E portanto é preciso Sim, não os podemos tirar e fingir que o e é tecnológico preciso não não esquecer, existe, e é preciso claro. não esquecer o que o professor estava a dizer, ainda há pouco dizer, a ética e a estética também. Sabermos ser, sabermos estar uns com os outros e conseguirmos estar todos no mesmo espaço, com um movimento também e com uma energia que seja positiva. Eu diria que a sociedade em geral e a escola em particular vão ter este grande desafio no futuro de 2 pilares fundamentais. O desafio da inteligência artificial, que tem aspectos negativos e aspectos positivos, a robótica, também as neurociências e eu diria também a genética, que vão modificar completamente isto. Mas a escola tem que eventualmente caminhar num sentido em que, de facto, esta cultura portanto, digital é absolutamente essencial para o processo de aprendizagem, também para o processo criativo, adaptativo, etc. Mas, por outro lado, tem que ser amigo da natureza. Isto é, as aprendizagens que os alunos devem vivenciar por sua própria iniciativa, num projeto cooperativo e também democrático, no sentido de se definir projetos em que as crianças tenham curiosidade de poder, de facto, participar, do meu ponto de vista, deve permitir que o professor seja um tutor, um guia dessa aprendizagem, que possa utilizar esses dispositivos digitais, mas com uma regra fundamental do meu ponto de vista que não pode acontecer para o futuro, que é digitalizar completamente a escola. O professor é insubstituível, porque as emoções e os afetos são o veículo, a empatia, a vinculação absolutamente fundamental para que esse processo de aprendizagem e ensino tenha significado. E, portanto, teremos que conviver com essas duas realidades de uma forma equilibrada, inteligente, porque o mundo no futuro vai ser melhor, não tenho qualquer dúvida disso. Agora, é evidente é que teremos que, de facto, reedificar uma nova escola que não sacrifica a aprendizagem pela avaliação, porque só se pensa na avaliação e não na aprendizagem, não é? Por outro lado, que não se digitalize a escola e, por outro lado, que a escola tenha uma abertura que saia de fora dos muros, das paredes da sala de aula, porque o conhecimento está em todo lado e pode-se ir buscar a todo lado. Há crianças demasiadamente inteligentes e entusiasmadas para querer aprender coisas. Muitas vezes o que acontece é que a escola mata a curiosidade e mata o entusiasmo. Agora, se nós tivermos uma nova perspectiva de entender de facto como é que este processo acontece de uma forma participada, isso está patente na Convenção Internacional dos Direitos da Criança, portanto aqui a escola não pode ser negligente, nem o Estado, sobre de facto aquilo que muitas vezes também é biológico. Nós vimos preparados com uma instrumentação interna dentro do nosso organismo para poder aprender coisas. E, portanto, é só preciso que nos criem contextos adequados, contextos desafiantes e que não se esqueça o corpo, porque o corpo em movimento é o arquiteto do cérebro. Claro. Isso não se pode esquecer. Mário Rui, este desafio que vocês também levam às escolas, não é verdade? Talvez reencontrarmos, é quase esta, às vezes aquilo que eu ouço, e já tive muitas vezes a hipótese de falar com o professor, e eu começo a lembrar-me daquilo que era a minha escola há 40 anos. Era isto, nós tínhamos tempo para encontrar o nosso espaço na própria escola, Exato. não é? Eu lembro-me, por exemplo, que nas férias, os trabalhos de casa, que hoje em dia ninguém gosta dos trabalhos de casa, eu por acaso gostava, mas só gostava numa matéria, que era a língua portuguesa, eu só gostava de escrever. E o meu colega de carteira, o Pedro, só gostava de matemática. E o normal seria o professor dar-nos trabalhos na área em que nós éramos menos bons, por assim dizer, não é? Mas não, a minha professora incentivava sempre. Eu só trazia composições e redações para escrever. O meu amigo Pedro só levava problemas de matemática. Fernando, eu só gostava de andar à pedrada com os meus amigos. Pois é. E então, trabalho de casa, como é que depois fazia isso em Trabalho de casa? era Identifico muito com o professor. Era fascinante. Não, vocês brincavam os dois, pronto, eu estava a escrever a história. Era uma vez dois meninos. Agora veja lá, hoje não há uma pedra Não há disponível pedras, dentro da era o que eu escola. ia dizer, não Veja há lá. pedras. Hoje em dia não há pedras, porque é perigoso. Mas, Mário Rui, mas também há muita violência. Sim, Há claro. as Outras escolas violências. estão a viver hoje em dia também. Era algo que nós discutíamos entre nós antes de terminar o confinamento, era que esta tensão que estas crianças têm, A violência e o bullying estes alunos aumentaram. têm, Aumentaram.
que vivem neste espaço de exclusão social, porque repare, estas crianças ficaram confinadas em casas que não eram casas todas elas Preparadas? confortáveis. Claro. Não é? Foram muito penalizados. Foram Há muito muitas penalizados. famílias a viver e, portanto, viveram todo um conflito também social, reduzidos muitos deles aos seus núcleos familiares. E, portanto, esta conflitualidade alimentou-os também a sua emoção durante estes anos. E isto está a passar para a escola. Isto para dizer o quê também? Que ainda há bocado falávamos um pouco que a escola tem que receber a comunidade. E para mim, o grande desafio, a Fernanda perguntava, o grande desafio das escolas, hoje em dia, não são nossos, são das escolas, e nós queremos desafiar as escolas neste sentido, de criar novas respostas, novas que eram as anteriores, e vou já agora lá, que é, por exemplo, uma das coisas que eu me lembro muito bem, que resolvia problemas sociais dos alunos de integração social. Eu até era uma criança que, tal como a professora, dava mais à pancada dentro da escola, que provavelmente, e até estava mais E não fora era das bullying. salas. E não era bullying. Não era Não, bullying, não. e estava mais fora das salas do que dentro das salas, mas o que me respondeu a esta integração escolar foram os clubes que existiam nas escolas, muitos deles promovidos pelos professores, que eram os clubes de teatro, o clube de rádio, eu lembro Música. perfeitamente do clube de jornalismo, Eu fazia parte do clube de e jornalismo. portanto, e nas escolas, era quase em todas as escolas, estávamos numa fase do pós-25 de Abril também, e esta participação era tida como também uma necessidade para alavancar a democracia. Portanto, se existia naquela altura, porque é que não há de existir neste momento esta necessidade? Hoje temos uma escola a tempo inteiro, não é? Em vez de termos uma educação a tempo inteiro. Exatamente. Mas este reviver dos clubes podia ser um projeto interessante. Há para muitas fazer. clubes escolas, são- há muitas são escolas que têm esses essenciais. projetos e são muito interessantes. Eu tenho visitado o país todo em agrupamentos de escolas, em escola, e tenho encontrado aí imensos bons projetos. Também há outros que têm mais dificuldades, porque também isto tem uma variação muito grande de natureza social, económica, em várias regiões do país. O país não é todo igual e, obviamente, as escolas não têm que ser todas iguais. Claro, claro. E o futuro provavelmente vai implicar que essa autonomia que agora foi dada pela tutela e as autarquias locais terem essa capacidade de delegação de competências, podem-se fazer projetos absolutamente fascinantes de acordo com a cultura local e com as necessidades das Sim, crianças porque as locais. necessidades não são Não é? as mesmas no interior. Essa é a no escola que está por litoral, claro, reinventar. claro. É uma E escola agora chegamos à apropriada. futurologia nos últimos 5 minutos, não é? Como é que vamos lá fazer futurologia? O que é que a ajuda em ação traz? Qual é a ação, qual é a ajuda que trazemos para as escolas? Bem, nós sobretudo queremos trazer novas oportunidades para as escolas verem concretizado aquilo que sentem que é o seu principal desafio e que este principal desafio seja traduzido da vontade dos alunos. Ou seja, nós queremos cada vez mais escutar os jovens, queremos estar mais perto dos jovens, saber qual é a necessidade deles dentro da escola, estarmos ao lado das escolas em criar respostas adequadas a estas novas necessidades que estes jovens têm, novas ou antigas, que estão esquecidas no tempo, mas no fundo aquilo que responda melhor e de uma forma criando mais equidade dentro da escola onde ela é difícil neste momento existir. E portanto onde nós queremos é estar exatamente nesse espaço, num espaço de escuta, mas também no espaço de advocacy destes alunos também, e na defesa sobretudo daquilo que eles imaginam e daquilo. Eu diria, a futurologia não é nossa, é deles. Exato. É um bocado estarmos a acompanhar, sobretudo é estarmos a acompanhar aquilo que eles estão a tentar dizer, estou a tentar passar para fora, e que o sistema escolar, não é nenhuma escola em particular, o sistema escolar está a tentar normalizar cada vez mais. E a normalização, muitas das vezes, não é a resposta para a criatividade e não é a resposta para a necessidade também. Até Normalizar porque, afinal, tudo quem é quem impossível. que realmente é normal, não é? Nos dias de hoje, Claro, não é? claro. A pessoa Para quer- mim, a escola atual, é claro que temos que pensar naquilo que se faz na atualidade, mas temos que, obviamente, ter em conta o passado e também aquilo que é uma imagem do futuro. O futuro, como eu já disse, é incerto, mas há 3 ou 4 ideias que me parecem que são absolutamente fundamentais para reinventar essa escola do futuro. Em primeiro lugar, naturalizar a escola. Em segundo lugar, humanizá-la, não é? E em terceiro lugar, não esquecer que um elemento essencial de todo o ato pedagógico é que o corpo existe, é que o corpo tem necessidade de exprimir sentimentos, exprimir energias, exprimir expressões e ter espaço onde ele possa libertar libertar-se. Portanto, eu digo, desaprisionar a criança na Sim, escola para ela ter um conjunto de atividades
que possam ser busca de prazer para dar sentido à sua existência. Porque não podemos ter uma escola completamente artificializada e completamente plastificada. Portanto, é dar a oportunidade a cada criança, a cada jovem, em função das suas características individuais, que tenha oportunidades de poder descobrir-se e poder-se descobrir também num mundo completamente novo que vai acontecer no futuro. Dentro de 30 anos isto está tudo irreconhecível. Claro. E, portanto, é preciso preparar estes jovens que estão nas nossas mãos e estas crianças para elas terem essa possibilidade de se poderem adaptar. A robótica vai eliminar imensas profissões e, portanto, temos que preparar estes jovens para se adaptarem a qualquer circunstância, como aconteceu no passado. O homem são 5 milhões de anos de história, tivemos imensas tempestades e sempre fomos capazes de as ultrapassar. Eu prefiro ter crianças com nódoas negras nos joelhos e nos cotovelos do que nódoas negras emocionais que ficam para toda a vida. Verdade. E por isso é que as crianças em dificuldade, ou crianças que são consideradas como crianças normais, que eu não sei o que é, obviamente todas elas precisam de vivenciar na infância, nos primeiros anos de vida, um corpo ativo. Um corpo que brinque muito, um corpo que compreenda a sua complexidade interior, mas também que compreenda a complexidade do planeta, do universo. Isso é 2 caminhos absolutamente essenciais. Claro. Um corpo, mas também uma alma bem nutrida, diria Mário Exato. Rui. É isto que também a nossa ajuda em ação leva até às escolas. É tempo de agradecer, com muita pena, porque eu acho que teríamos aqui tempo, pelo menos mais 30 anos de conversa acerca destes temas que são sempre apaixonantes. Muito obrigada, Carlos Neto. Obrigado, Mário Rui, também, por terem estado connosco neste episódio. E se quer saber mais sobre todos os projetos de ajuda em ação, esteja atento não apenas aos próximos episódios, mas também a tudo o que pode descobrir nas redes sociais e também no website do Ajuda em Ação. Se quiser apoiar estes projetos, partilhe com a família, com os amigos. Não se esqueça que neste nosso caso, conversa gera ação.